Vai começar a brincadeira. Preste bastante atenção. Quando eu digo grande, tem que ser grande. 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 Grande, grande, grande. Grande, grande, grande. Grande, grande, grande. Grande, grande, grande. Quando eu digo pequeno, tem que ser pequeno. 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 Pequeno, pequeno, pequeno. Pequeno, pequeno, pequeno. Pequeno, pequeno, pequeno. Pequeno, pequeno, pequeno. Quando eu digo grosso, tem que ser grosso. 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 Grosso, grosso, grosso. Grosso, grosso, grosso. Grosso, grosso, grosso. Grosso, grosso, grosso. Quando eu digo fino, tem que ser fino. 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 Fino, fino, fino. Fino, fino, fino. Fino, fino, fino. Fino, fino, fino. Quando eu digo longo, tem que ser longo. 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 Longo, longo, longo. Longo, longo, longo. Longo, longo, longo. Longo, longo, longo. Quando eu digo curto, tem que ser curto. 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 Curto, curto, curto. Curto, curto, curto. Curto, curto, curto. Curto, curto, curto. Boa tarde, turminha do Pré-1. Na videoaula, mostramos alguns conceitos matemáticos. Grande, pequeno, grosso, fino, longo e curto. Na atividade de hoje, estaremos trabalhando o que é grosso e o que é fino. Usando cola colorida, pinte o lápis mais fino e ligue a menina ao livro mais grosso. Os campos de experiência dessa atividade são traços, formas e cores. E o tema é grosso e fino. Beijos, crianças. Até amanhã para mais uma videoaula. Tchau!